só, e agora a gente vai falar sobre uma questão muito preocupante em Santa Catarina. Desde a enchente de 2008, prevenir a ocupação de áreas de risco é uma preocupação aqui no estado. Agora, em Santa Catarina, a gente tem um programa especial para mapear essas regiões. A gente recebe hoje a presidente da Coab de Santa Catarina, Maria Darcy Beck. Boa tarde, então, para a senhora. Obrigada por a senhora participar aqui do Revista. Esse programa, então, que vai mapear essas áreas de risco, ele vai funcionar como? A gente já tem algum resultado desses primeiros estudos? Sim, porque nós estamos trabalhando só no efeito, né? Só as pessoas eram atingidas e nós corríamos atrás de uma solução. Agora, enquanto ainda acontece, porque Santa Catarina antes era uma vez por ano, agora é quase mensalmente, nós temos um problema de fenômenos da natureza que atinge as famílias dos catarinenses, então nós montamos um programa de prevenção. O nosso objetivo é um plano que vai acontecer de curto e médio e longo prazo, porque para resolver o problema de Santa Catarina precisa muitos recursos, então nós precisamos dividir isso em etapas e fazer um trabalho de parceria, governo federal, estado e município. E agora nós estamos fazendo um levantamento para mapear as questões mais urgentes dentro do estado. As prefeituras são parceiras nesse mapeamento? São parceiras. Todos os municípios são nossos parceiros no programa que nós desenvolvemos de habitação no estado. Até quando vai essa primeira etapa, então, de estudo dessas regiões? Essa primeira etapa, ela vai por o longo desse ano, que nós estamos colhendo, nós estamos com os nossos projetos técnicos. O projeto da construção da moradia pronto, ela é padrão, é uma unidade de 36 metros quadrados, 2 salas, quarto e cozinha, e nós vamos agora concluir o mapeamento. Algumas prefeituras já tinham nos encaminhado no estudo que nós já tínhamos iniciado anteriormente. Agora nós fizemos nova solicitação, vamos encaminhar ao Ministério da Integração Regional, que nós já tivemos lá e já entabulamos entendimentos nesse sentido, para ver se nós conseguimos um financiamento de 1.000 unidades para começar o atendimento emergencial dessas famílias. Enquanto isso, também nós estamos aí com as grandes cheias, inúmeros municípios foram atingidos, muitas famílias desabrigadas, e nós nem concluímos o trabalho no Vale do Itajaí e nem do Vendaval, que tudo está em curso ainda. Nós já temos que também resolver o problema dessas moradias. Por isso mesmo, na próxima semana nós já estamos mandando uma proposta, concluindo o nosso estudo, que nós estamos fazendo junto com a Defesa Civil, e encaminhando também o Ministério da Integração Nacional e o Ministério das Cidades, que tem lá 120 milhões para atender, principalmente Santa Catarina, porque foram recursos alocados em função das cheias de 2008 no estado. Pois é, presidente, nas cheias de 2008 a gente teve pelo menos 5.500 casas atingidas. Essas casas, elas já foram disponibilizadas para a população? Quantas já foram entregues? Olha, já foi entregue um bom número, mais de 500 casas, mas quando nós assumimos, nós já fizemos uma previsão de 2 anos de construção. Não se faz casa tão rápido. E também nós mandamos os projetos todos ainda para os ministérios dentro do período de emergência. Mas nós só podemos contratar as casas sem licitação quando feitas e concluídas dentro do período de emergência. O dinheiro que nós conseguimos é reduzido e nós temos que licitar, tem um processo burocrático todo que está dificultando. Tem casas que ainda não foram iniciadas, que nós ainda estamos em processo licitatório, uma vez que já fizemos, um processo construtivo, fizemos um outro com um processo construtivo mais barato e agora vamos para a terceira vez e última, porque agora, não dando ninguém, nós vamos contratar, fazer por autoconstrução, qualquer outra forma que resolva o problema da moradia. O dinheiro nós não devolveremos e nós queremos uma solução para as famílias que ainda estão aguardando. Todos os recursos federais prometidos naquela época foram entregues realmente ao Estado? Está vindo aos poucos, né? Porque aquele período, quando veio os recursos, já estava no final dos 6 meses. Por isso que nós tivemos que licitar as obras. Nós temos doações que já chegaram da iniciativa privada. Temos outras doações que ainda não chegaram, ainda está no meio do caminho. E foi um processo bastante difícil ali, porque 6 meses foi o período necessário para fazer a análise dos terrenos, porque hoje nós só construímos em áreas seguras. Às vezes demora mais, mas é uma solução definitiva que nós estamos oferecendo para a população. Construir em área segura deve ser uma dificuldade em algumas cidades do estado que foram realmente abaladas, né, sem dúvida nenhuma, né? Por exemplo, Itajaí,
90% da cidade ficou embaixo d'água, então sobra muito pouca área segura para se adquirir e fazer moradia. É uma cidade que sempre vem sendo atingida, mas nós estamos levantando, nós repassamos recursos ao município, foram compradas. Blumenau, da mesma forma, foi comprado já e foi licitado os terrenos com recursos do Estado. O Estado repassou mais de 18 milhões de reais. Então, todos esses municípios, os terrenos estão comprados, estão sendo feitas as infraestruturas e muitos deles as casas já estão em construção, a maioria deles, casas e apartamentos. E o programa federal Minha Casa Minha Vida? A gente tem também algumas cidades beneficiadas em Santa Catarina. Quantas cidades e em que pé está, então, a construção dessas casas, presidente? O programa Minha Casa Minha Vida foi concebido inicialmente para fazer direto o governo federal com as construtoras, intermediado pelo seu agente financeiro, que é a Caixa Econômica Federal. Nós fizemos um grande movimento, vários segmentos, e nós solicitamos uma inclusão das cidades com menos de 50 mil habitantes. E nós, Santa Catarina, nós trabalhamos muito nisso, porque a maioria da nossa cidade tem menos de 50 mil habitantes, né? Apenas 10 cidades têm mais de 50 mil habitantes se foram incluídas no primeiro momento no Minha Casa Minha Vida. E nós fizemos um trabalho junto a todos os municípios e cadastramos proposta para os 260 municípios restantes. E nós só conseguimos a classificação e a escolha de 34 municípios. Mas, para isso, nós concluímos na sexta-feira a contratação desse recurso, envolvendo, além da Coab, que é agente financeiro, trabalha como banco também, além de ser responsável pela política habitacional, nós fomos buscar parceria de mais 4 bancos que ganharam recurso no leilão federal para construir em Santa Catarina. Então, dentro dos dois próximos meses, nós vamos estar contratando todas essas casas e dando início a essas obras. E essas casas vão beneficiar principalmente aqueles municípios que foram atingidos pelos vendavais do ano passado. Tá certo, então. A gente ouviu, então, Maria Darcy Beck, presidente da Coab de Santa Catarina. Obrigada pela sua participação no Revista.